Boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos aqui hoje para iniciar mais um papo de boteco do projeto Polifonias, intitulado Linguagem, Normas, Poder e Transformações Sociais. Eu me chamo Andressa, sou extensionista do projeto Polifonias e estudante de Psicologia na UFC Campus de Sobral. Hoje nós contamos com a presença de dois grandes professores, o professor Roger Saboia e o professor Tiago Ares. O professor Roger é especialista em gestão de pessoas, pedagogo, supervisor do Núcleo de Diversidade Sexual da Coordenadoria dos Direitos Humanos de Sobral, secretário de Homens Trans da RNTTHP e coordenador do FONATRANS. Já o professor Tiago, ele é professor, substituto no Departamento de Ensino de Língua Inglesa, Suas Literaturas e Tradução, na Universidade Federal do Ceará. Ele também coordena o grupo de estudos em Literatura e Filosofia pela UFC e em 2018 ele concluiu o mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Então, sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de vocês. Para iniciar as nossas discussões, eu gostaria de, com base nas experiências, nas vivências e na atuação de vocês enquanto profissionais, vocês consideram que o campo da linguagem é um campo de luta de poder? Você fica à vontade para começar, tá, professor Rogers? Professor Tiago, gratidão. Aliás, meninas e meninos, gratidão pelo convite. É sempre uma honra estar aqui nesse espaço batendo esse papo. E, gente, eu penso o seguinte, que o poder, aliás, a palavra poder em si, ela já vem nesse discurso, ela surge do discurso, da oratória, e do lugar de fala. Então, eu penso o seguinte, que sim, é um lugar. Quando eu utilizo a linguagem para o que quer que seja, automaticamente eu já ocupo qualquer tipo de lugar. Então, o poder não necessariamente da fala, ela venha só como poder hierárquico, como poder autárquico, mas ela vem na questão do poder, inclusive, de eu reivindicar direitos, de, enfim, a partir do momento em que eu utilizo a expressão, por exemplo, local de fala, eu estou me apropriando de um lugar onde eu utilizo da linguagem, onde eu utilizo uma forma de poder para defender ou uma ideia, ou um pensamento, ou uma trajetória. Então, eu penso que sim, sabe? Eu começo respondendo a vocês dizendo que sim, que a fala é um lugar de poder, que o discurso ele é um lugar de poder, e, acima de tudo, que esse local de fala, ele é, sim, um local onde a gente coloca a palavra poder nesse sentido, não necessariamente de local de poder político, mas de uma outra forma de ver a política, que é levantando conhecimentos, que é levantando causas. Então, eu penso que hoje, na sociedade que a gente vive, sim, o local de fala, ele é utilizado, sim, como um local de poder para discutir tensionamentos e ideias. E aí eu também quero ouvir o professor Tiago. Tá. Bom, gente, primeiramente, boa noite, né? Queria realmente expressar minha alegria por estar participando dessa conversa, desse papo, na figura da professora Rita, que eu já conhecia, né? Mas também na figura da Ana Cecília, que foi quem fez o convite, e com isso eu quero agradecer a todo mundo que está aqui participando do projeto, né? Que tem um nome belíssimo, né? Eu gostei muito da ideia do projeto como projeto Polifonias, achei muito legal. Mas, assim, pensando nessa primeira pergunta que a Andressa colocou, e aí seguindo um pouco a linha do que o professor Roger já apontou, se a gente pensar, a questão aí realmente é compreender o que seria esse poder, né? Tipo, a linguagem é um lugar de poder? Tá, mas o que a gente está chamando de poder? Se a gente pensar que, de fato, o poder é essa capacidade de construir comportamentos normativos, né? Ou seja, de fundar normas, de fundar certas
repetições, certas regularidades na experiência da gente enquanto ser humano, né, da experiência social, né, mesmo da experiência individual, da experiência subjetiva, acredito que fica claro para todos nós que a linguagem é, sim, esse espaço de poder. Porque se a nossa realidade ela não é criada só pela nossa linguagem, né, a gente não pode reduzir toda a nossa experiência do mundo àquilo que a nossa linguagem faz, e eu, que sou uma pessoa formada em letras, às vezes ouvi isso de professores, né, o que eu acho que é uma sobrevalorização do campo da linguagem, mas a linguagem sim desempenha um papel aí. Se a gente tem instituições, se a gente tem uma série de variáveis sociais que, de alguma forma, vão dizendo para a gente o que é uma vida normal, forçando a gente a seguir um certo caminho, que é esse caminho entendido por norma, né, normalidade, e norma que não só na perspectiva médica ou na perspectiva jurídica, mas mesmo numa perspectiva mais social, né, um comportamento que está dentro de uma média de variações, a linguagem contribui para isso. Né? E, então, porque a linguagem ela consolida algumas experiências. Então, é interessante a gente pensar como determinadas práticas, que não são necessariamente pautadas pela linguagem, elas vão ser consolidadas a partir da linguagem. E aí eu acho que essa questão que o professor Rogers colocou também, né, de, por exemplo, de um lugar, de certa forma, de emissores da fala que gozam de certa autoridade, vai ser importante também. Porque quando você tem certas práticas acontecendo, e aí existe muitas vezes um momento de disputa sobre aquelas práticas, a partir de uma determinada configuração de conflito, que pode pender mais para um lado que para o outro, por exemplo, começam a emergir figuras de autoridade que vão consolidar aquela situação. A gente pode pensar muito bem isso na própria narrativa histórica, né? A narrativa histórica ela é um campo de disputa importante por isso. Porque dependendo do desenrolar de certos processos históricos, às vezes você constrói uma certa forma de narrar aquele processo que consolida a percepção que as pessoas de gerações futuras vão ter sobre ele. Isso a gente pode pensar em qualquer caso, né? A questão da escravidão no Brasil, o próprio processo de colonização como um todo, ou eventos mais recentes, né, como a fundação da República, a ditadura militar, mas também em outras perspectivas, até perspectivas científicas, né? Então, para mim, realmente, eu fui no mesmo barco que o professor Rogers. Eu acho que a importância da discussão sobre a linguagem como uma coisa que está enredada, né, que é importante para uma discussão sobre o poder, para uma compreensão sobre o poder, pensando o poder como isso, como essa construção de normatividades, é evidente e é fundamental, sim. Interessante isso que você traz, professor Tiago, porque eu estava lembrando, quando você falou em fatos históricos, e eu sou historiador também, eu estava pensando justamente desse lugar do que se diz e como se diz. E para os egípcios existia o Tribunal de Osíris, né? Então, no Tribunal de Osíris, para se conseguir ou não a salvação, era o que era dito. Então, se eu dizia dos meus feitos, e os meus feitos eram bons, e o meu coração era pesado por tudo aquilo que eu tinha dito e por tudo aquilo dos feitos, eu conseguia a salvação. E se eu contasse de derrotas, de tristezas, era como se o meu coração fosse pesado e ia pender para baixo, e eu não conseguiria essa salvação. Então é muito disso também, do lugar de onde fala e do que se fala. Né? É importante esse destaque, porque me fez lembrar disso, né? Que quando a gente está falando dos fatos históricos, a gente também está contando histórias, a gente também está falando de narrativas, e que essas narrativas, em dados momentos, têm esse tipo de valia e têm esse tipo de importância. Então, é essencial o que você disse. Muito obrigado. Pegando um pouco do gancho que vocês falaram sobre essa questão histórica, a própria linguagem é histórica, ela é uma construção, a sociedade, cada grupo vai ter uma forma de se comunicar. E pensando nisso, como vocês concebem a seguinte pergunta? Como ocorrem mudanças em um idioma e nas suas normas? E nesse sentido, como a internet e a globalização atuam nisso? Pronto, eu vou deixar a batata para o professor Tiago, porque ele é formado em letras. Mas eu penso o seguinte, sabe, Andressa, que assim, a gente vem de uma variação linguística que não é de hoje.
Porque se a gente for pensar, por exemplo, a linguagem no Brasil, a gente teve uma linguagem no período pré-colombiano, nós tínhamos pessoas que usavam determinado idioma, determinado dialeto, aí vem a influência do latim, aí vem a influência do lusitano, porque a gente não pode deixar de dizer que a língua portuguesa do Brasil tem uma influência lusitana, mas não é necessariamente o português, né? E aí a gente teve as influências, né, das linguagens africanas, né? Inclusive, hoje, já que você está falando em internet, recentemente as meninas, né, muitas delas, inclusive, do Fonatrans, as travestis, tipo a Giovanna Baby, a professora Letícia Carolina, fizeram uma cartilha de resgate do Pajubá, e o Pajubá é uma linguagem, né, africana, de origem africana, e o Pajubá, ele é o quê? Hoje ele é um dialeto, vamos dizer assim, utilizado pelas travestis para contextualizarem coisas, contextualizarem fatos. Então, a gente já vem de uma variação linguística de muito tempo, de mais de 500 anos, né? Inclusive, o português, na literatura, ele é colocado de uma maneira muito bonita e muito poética, como a última flor do Lácio, né? Que é a questão do latim. O latim hoje, infelizmente, é uma língua que não é mais utilizada, e aí a gente vem para o português e vem para o brasileiro. E hoje, na linguagem brasileira, hoje, na linguagem da internet, a gente vê muitas palavras abreviadas, a gente vê muito a variação de palavras que vêm de outras línguas, como, por exemplo, do inglês. Então, a gente vê a influência realmente dessa globalização que a gente vive. Hoje, a gente vive em um mundo onde a gente tem que saber um pouco de tudo, porque senão a gente se torna, como estão dizendo agora, a gente se torna cringe, né? Então, eu sou cringe demais, eu acredito que eu seja. Né? Eu ainda não levei ainda o que é o significado do cringe ao pé da letra, não, mas com certeza eu devo ser. E se a gente não se atualiza disso, realmente a gente fica meio que perdido no tempo e espaço. A gente precisa sempre estar se atualizando. Então, por mais que a gente saiba que a última reforma gramatical que a gente teve foi aquela que tira o acento do ideia, foi aquela que tira o trema da linguiça, a gente não pode deixar perder o que se passa, por exemplo, nas redes sociais. A gente não pode deixar perder, por exemplo, o todes. Foi lindo quando você desejou, Andressa, boa noite a todes. Não é dito na língua portuguesa, mas é dita numa linguagem de respeito e acolhimento à própria população LGBT e às pessoas não binárias. Então, a gente vê, sim, essa influência digital acontecer na nossa linguagem todo dia. Um dia desse, a minha esposa estava perguntando, vida, oi, o que foi que o Apolo, que é o nosso filho, escreveu aqui? Peraí que eu vou olhar. Ele só botou três consoantes. E eu, não, ele quer dizer certeza, porque tinha só o CTZ. Enfim, a gente tem que se atualizar nas linguagens, porque senão, realmente, a gente fica ultrapassado e não adianta a gente querer seguir a norma culta. Hoje não é isso que tem sido posto, né? Então, eu penso que é mais ou menos dessa forma. Então, deixa eu pegar essa carona aí. O professor Rogers pontuou, gente, uma série de questões assim, relacionadas a essa pergunta que você fez agora, Andressa, que eu acho que são essenciais para a gente pensar essa questão da mudança da língua. Porque a primeira coisa que é uma evidência, mas que infelizmente não é uma evidência para muitas pessoas, é que a língua muda. Nenhuma língua vai ficar por muito tempo da mesma forma. Eu digo por muito tempo, sim, não é questão de gerações, não, eu digo questões intrageracionais. A língua se modifica no espaço da vida de uma pessoa. Agora sim, como é que essa modificação vai se consolidar? Porque eu também acredito que, até por essa pegada da nossa discussão aqui, e eu acho que o professor Rogers trouxe isso, principalmente com essa questão dos pronomes neutros, do todes, né? Porque é uma discussão que envolve a linguagem, mas é uma discussão que está em disputa, ela não se resolveu ainda. Tanto é que você vai ver
A gente pode usar para uma linguagem marxista, né, intelectuais orgânicos heteronormativos e não heteronormativos, disputando, elaborando argumentos teóricos, científicos, para levar essa disputa para o campo da teoria da linguagem também. E assim, é uma evidência que a linguagem muda. Não adianta a gente tentar ossificar a linguagem no conjunto de normas pela qual ela se traduz em gramática. Porque a própria função da gramática, ela é historicamente situada. E aí é engraçado que vocês estavam falando do novo acordo ortográfico, né, que é lá de 99, ele teve 10 anos para ser implantado, começou a valer 100% aqui no Brasil em 2009, né? O que é uma reforma ortográfica, gente? A reforma ortográfica é uma tentativa que se faz exatamente de acompanhar as mudanças que aconteceram numa linguagem oral, na linguagem falada, que é a língua de fato, né? A língua escrita ela é um mero sistema de reprodução dessa língua escrita, da língua falada, perdão. Então, é uma tentativa de acompanhar os processos pelos quais essa modificação vai passando. Então, assim, ela causa dor de cabeça? Causa, principalmente para nós, né? Eu e o professor Rogers, que provavelmente somos cringe, porque a gente aprendeu a escrever antes da reforma ortográfica. Então, para a gente deu uma dorzinha de cabeça. Eu lembro que eu entrei na universidade em 2008, então, assim, eu ainda entrei no ensino superior antes da reforma ortográfica. Então, eu escrevia da forma anterior, eu escrevia com tremas, com acentos agudos, a questão da composição de substantivos, da aglutinação de substantivos compostos, né, que é uma questão que eu acho muito complicada até hoje, tinha uma determinada regra que foi modificada, então deu uma dor de cabeça. Agora, para pessoas que eu acho que a maioria de vocês devem ter já se habituado à escrita no novo acordo ortográfico, porque vocês provavelmente pegaram, acho que todo mundo aqui, eu espero, né? Não tem como todo mundo, não tem como ninguém ter nascido em 2009, mas eu imagino que vocês nasceram muito próximo, ali, talvez no início dos anos 2000, no final dos anos 90, então vocês pegaram pouco tempo do acordo ortográfico anterior. Então, para vocês, talvez tenha sido menos dor de cabeça. Mas esse processo, né, do acordo ortográfico, da reforma de um acordo ortográfico, ela é historicamente necessária para evitar que a língua escrita e a língua falada fiquem muito diferentes umas das outras. Um exemplo que ilustra muito bem isso, gente, assim, o francês ele passou por pouquíssimas reformas ortográficas ao longo da sua história. Então, se você for ver a forma como o francês se escreve e a forma como o francês é falado, é muito diferente. Porque a língua não seguiu. Né? A língua escrita não seguiu a língua falada. Então, fica, às vezes, a gente vê uma palavra com, sei lá, 16 letras em francês e tem 2 sílabas. Porque essa reforma ortográfica não foi feita. Em algum momento, aí eu nunca estudei a história da língua francesa como pesquisador para saber se em algum momento aquela palavra de 16 sílabas, de fato, era falada de aquele modo tão longo. Mas é muito provável que esse fosse o caso. Então, a reforma ortográfica ela vem para acompanhar um processo de modificação que acontece naturalmente. Agora, essa modificação também, como eu falei agora no início, né, a gente não pode achar que esse processo, ele é tipo assim, é um processo, como eu usei, né, natural. Eu usei essa expressão que talvez não seja uma expressão muito boa, mas que ele está envolto numa série de disputas históricas. Então, por exemplo, eu lembro que quando a Dilma Rousseff foi eleita em 2010, houve todo um debate entre linguistas se a palavra presidenta fazia sentido ou não. E aí as pessoas usavam argumentos gramaticais. Não, porque vejam bem, aí a palavra tenente é uma palavra unissex, então assim, não interessa se é um tenente ou uma tenente. Da mesma forma é a palavra presidente. Tá, mas a questão aí não é uma questão meramente sintática, é uma questão pragmática, ou seja, do contexto em que a língua está sendo utilizada. A palavra presidenta surgiu naquele momento como uma afirmação simbólica da primeira presidente mulher do Brasil. E isso é importante também, porque a linguagem, às vezes, e muitas vezes, principalmente os intelectuais orgânicos de um campo conservador, eles vão tentar utilizar argumentos meramente formais, meramente sintáticos, para evitar modificações na linguagem. Por exemplo, nessa disputa do todes, a galera vai dizer, o português falado no Brasil, o português como um todo, ele não tem gênero neutro. Então não tem para que inventar marmota, como se fala. Só que aí é que tá, e se esquece não, né? Busca se ocultar objetivamente, né, deliberadamente, a dimensão pragmática da linguagem, que é exatamente para que eu uso a linguagem. Então, quando os grupos não binários, eu ia falar grupos de pessoas transgêneros, mas eu acho que realmente a ideia é de grupo não binário, né, como o professor Rogers falou. Quando esse grupo faz essa reivindicação do pronome neutro, o que esse grupo busca construir é exatamente
forçar politicamente uma modificação na linguagem. E isso não seria a primeira vez que isso aconteceria. Porque a linguagem, ela reflete, ela alimenta, e ela é alimentada em seus diversos momentos pela luta histórica. Né? Então, acho que a gente tem que levar tudo isso em consideração para pensar que as modificações da linguagem são inevitáveis, no sentido de que não se existe registro de nenhuma linguagem humana que tenha permanecido inalterada. Logo, a gente pode assumir que toda linguagem muda, né? Uma conclusão que dá para a gente ter, e que essas mudanças são não só derivadas de processos, que eu poderia dizer assim, quase que 100% linguísticos, então relacionados à própria questão da linguagem em si mesmo, como também são relacionados a processos extralinguísticos, que é a relação da linguagem com o campo não linguístico. Então, o campo social, o campo religioso, né? Basta a gente pensar, por exemplo, no nome de diversas divindades, diversos orixás que foram se aproximando de figuras de santos. Isso é um movimento em que a linguagem está perpassada de um processo social e de um processo cultural e político. Porque disso, não somente disso, mas disso também dependia a sobrevivência das religiões de matriz africana. Uma certa imiscuação, uma certa cobertura católica. E, inclusive, isso é interessante, que se a gente remontar mais antigamente ainda, né, pelo menos há uma certa anedota, que eu não sei se de fato ela procede, a própria presença das figuras dos santos no catolicismo romano deriva de uma adaptação que não poderia ser feita bruscamente, de uma população que era politeísta a uma religião que só tem um Deus. Então é necessário criar as imagens dos santos para que essa ruptura cultural não causasse estranhamento no povo, que ainda tinha suas divindades. Então vejam que, assim, eu estou trazendo essa série de exemplos, mas assim, é só para tentar deixar claro que a linguagem, ela é um espaço de disputa. E ela é um espaço de disputa importante, tanto no sentido da linguagem que a gente usa coloquialmente, quanto, inclusive, essa disputa teórica que vai ser feita pelos intelectuais orgânicos ligados a cada um dos grupos em disputa. Né? Eu queria só chamar a atenção que é importante também a gente não achar, e aí é uma coisa que a minha formação em filosofia e meu interesse especial em filosofia política, na política como um todo, ele me traz a questão de que a gente tem que lembrar que o simbólico, que a dimensão simbólica da nossa vida, a cultura, a linguagem, eles estão sempre entrelaçados a lutas, que não podem ser reduzidas ao espaço do simbólico. E aí é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Modificar, por exemplo, a linguagem é uma frente de batalha, é uma trincheira de batalha. Só que se a gente modifica a linguagem sem modificar aspectos não linguísticos da nossa vida comunitária, que de alguma forma sustentam aquela linguagem anterior que a gente busca modificar, a gente tá ali tentando enxugar gelo. E aí é importante conjugar esse aspecto simbólico, esse aspecto linguístico de uma luta com a qual a gente esteja engajado. Nesse sentido, a gente pode falar especificamente dessa luta das pessoas não binárias, né? A gente tem que conjugar essa dimensão, é importante que a gente conjugue essa dimensão com o aspecto não simbólico dessa luta. Porque modificar a linguagem, sem modificar o mundo que de alguma forma pariu aquela forma de linguagem que é binária, que é excludente, que é heteronormativa, é achar que isso aqui resolve, é se contentar em tratar o sintoma e não a doença. E aí por isso que é importante a gente conjugar e ter essa apreensão mais ampla, né, do papel que a linguagem desempenha na nossa vida social. Eu queria só concluir, porque acho que eu estou falando demais, mas só para concluir, assim, tem uma coisa que é interessante que você falou, Andressa, sobre essa questão de toda linguagem ter um contexto histórico, ter uma cultura que está ali. A própria Base Nacional Curricular do Novo Ensino Médio, né, se você for ver as competências que ela busca desenvolver no campo de linguagens e suas tecnologias, ela modificou a percepção que nós tínhamos do ensino de línguas no ensino médio. Porque o ensino de línguas foi por muito tempo pautado exatamente pelo ensino dessa linguagem normativa. A linguagem que teria, então, eu vou pegar a língua portuguesa, eu tenho uma estrutura que eu tenho que ensinar para o meu aluno. Então, eu tenho que ensinar exatamente as regras do acordo ortográfico. O que é um substantivo, as categorias, mas também como é que se faz separação silábica, como é que se faz, por que o S vai ter som de Z às vezes, né? Então, era isso que a gente tinha que ensinar mais ou menos como professor de língua. Agora, acho que a competência 3 ou 4, eu não lembro agora de cabeça, ele vai falar exatamente que é para apontar para o aluno a importância de que toda produção cultural ela é contingenciada pelo momento histórico, pela cultura, pelo aspecto político e ideológico. Como isso vai ser feito é outra discussão. Mas a BNCC, ela fez essa modificação de perspectiva, claro que naquela forma dela, aquele transformismo da BNCC, de tentar pegar o que é bom
e deixar de algum modo empobrecedor, mas a partir exatamente das demandas dos estudiosos da linguagem, que cada vez mais vinham vinculando a importância de se pensar a linguagem como um fenômeno histórico, situado e em transformação, em comparação com aquela linguagem que a gente estudava no ensino médio antigamente, né, no ensino normativo, que era uma linguagem que aparentemente era estática. Isso é a língua aprenda, e a linguagem não é isso, a língua não é isso. Né? Então, tudo isso acho que reflete, isso pode ser... a gente pode pensar um pouco de tudo isso com essa pergunta que você fez, Andressa, e com as contribuições do professor Rogers também. Mas acho que é isso, por enquanto. Andressa, você está aí? Desculpe interromper o senhor. Mas, assim, baseado no que foi dito, no que vocês disseram, a linguagem, ela não é cristalizada, né? A língua está em constante movimento e ela está acompanhando o social também. Então, aquela parte que você disse que não adianta ter uma mudança na língua, na estrutura da língua, se não tiver uma mudança na sociedade, porque um precisa aceitar o outro, basicamente. E esse ponto é muito interessante porque cada cultura reage de uma forma, cada geração reage de uma forma às mudanças na língua, né? Então, as pessoas que vieram antes do acordo, elas tiveram que se adaptar a essas mudanças, tiveram que entender como foi realizado tudo isso. E quem veio depois também vai ter que lidar com as mudanças que vão continuar existindo, porque o ser humano é um processo dinâmico. Então, a linguagem também vai ser dinâmica com base nesse ser que a está utilizando. E você até já tinha tocado num ponto que vai ser para a nossa próxima pergunta, que é sobre essa questão do gênero neutro. Então, a questão do gênero neutro, né, ela tem sido objeto de disputas acirradas, de várias questões, de debates. E aí, na percepção de vocês, como é que a gente deve se aproximar dessa discussão? Tendo em vista esse fator social da língua, esse fator cultural, essa questão do respeito ao outro também, e as questões das normas, né? Porque é claro que tem uma questão da língua enquanto uma estrutura e da língua do cotidiano, que vai se modificando a cada momento. Eu penso que o professor Tiago foi muito feliz nessa última fala dele, porque a mudança não precisa acontecer só na linguagem, ela precisa acontecer de uma maneira social. Uma vez eu discutindo, né, discussão boa, né, porque às vezes quando a gente fala que está discutindo, às vezes as pessoas pensam que é uma discussão de briga. Não, mas era um diálogo bem saudável. Eu conversando com uma defensora pública e ela disse, Rogers, às vezes as leis precisam se adequar ao momento que a gente está. Infelizmente, as leis que a gente conhece, o conjunto de normas que a gente conhece, chega atrasado no momento em que a gente está vivendo. A lei, às vezes, é feita para se adequar àquele momento. E a gente pensa isso, por exemplo, quando a gente vê a Lei Maria da Penha, que é uma lei super recente, é uma lei nova, é uma lei jovem, e foi feita a partir do momento de defesa dos direitos da mulher. Né? Foi uma lei que precisou acontecer, precisou existir, para que as mulheres tivessem direito, né, a pelo menos se sentirem seguras aqui no Brasil. Do mesmo jeito, aconteceu com a lei da LGBTfobia, né? Do mesmo jeito, precisou-se equiparar a LGBTfobia com o racismo para que a comunidade LGBT se sentisse protegida e amparada de maneira jurídica. Onde é que eu quero chegar com isso? Que realmente, se a gente for analisar, não existe jurisdição ainda para a questão de pessoas não binárias. Aqui no Brasil, que eu conheça, só existem 2 pessoas que conseguiram, nas suas certidões de nascimento, deixar o campo gênero neutro. Né? Não tem lá nem masculino, nem feminino. Um desses casos foi no Rio de Janeiro. O outro caso ainda está em tramitação e é aqui no Ceará. Certo?
Então, eu fico me perguntando o que foi, né, a motivação, por exemplo, desse juiz do Rio de Janeiro de ter feito essa compreensão de que a pessoa era uma pessoa não binária, né? Então, ainda vai muito do campo da interpretação. E eu aposto na linguagem nessa perspectiva de interpretação. Hoje em dia, se você for me perguntar o que de acho é análise morfológica e análise sintática, eu me lembro disso no tempo que eu fazia a quinta série. Me lembro também que, a exemplo da fórmula de Bhaskara, existia um troço chamado mesóclise, que eu não me lembro de nunca ter usado na minha vida, porque quando eu uso, é brincando com a minha mãe, fazendo aquele cacófato do Amalaia. Né? Amalaia. Isso na língua portuguesa, eu nem sei se ainda se utiliza, né? Mas é o tipo da coisa. Onde é que eu estou querendo chegar? Tem coisas que caem num desuso, né? Tem coisas que infelizmente vão caindo ali no esquecimento para dar espaço a coisas mais recentes, a coisas mais atuais. Como, por exemplo, uma vez nessa discussão do pronome neutro, alguém disse: ai, quer dizer que agora eu vou dizer o cachorro do meu amigo? Eu disse: não, gente. Não existe essa do não binário para os animais. A gente também não precisa generalizar tudo, a gente também não precisa esticar a baladeira, como se diz. Basta que a gente respeite as pessoas que se declaram desta forma. Do mesmo jeito em que a lei da retificação nominal surgiu a partir do momento de autovivência, né? Foi preciso que o Conselho Nacional de Justiça dissesse que pessoas transexuais, né, e transgênero são pessoas que vivenciam isso e que essas pessoas têm direito de procurar os seus cartórios e retificar o gênero e o nome, né? Então precisou de uma adequação da lei para que direitos fossem garantidos. Do mesmo jeito, eu acho que ainda precisa de muita discussão, ainda precisa de muita sensibilidade da sociedade como um todo, para que se entenda que hoje em dia existem várias perspectivas de identidade, inclusive as identidades não binárias, porque não é só aquele não binário que não quer ser reconhecido nem no masculino nem no feminino. Mas hoje a comunidade de homens trans, por exemplo, no qual eu represento, utiliza um termo chamado transmasculinidades. Hoje em dia a gente utiliza um termo chamado transmasculino, porque não obrigatoriamente é o homem trans, mas um sujeito que vivencia e que percebe os espectros da masculinidade. E eu espero que sejam os aspectos positivos, né? Os espectros positivos também, porque de masculinidade tóxica já chega. Mas, enfim, é perceber, né, essa sociedade, é perceber esses caminhos e essas trajetórias, entender que o pronome neutro está muito mais no campo da compreensão e da aceitação do que propriamente no campo gramatical. Porque, como eu estou dizendo, tem coisas que eu não utilizo na gramática desde a quinta série. A gente utiliza o que a gente sabe que é correto, né? Que mim, por exemplo, mim é índio do mal. Então, esse tipo de erro a gente tenta não cometer. Mas são coisas que vão além, vão adiante e que requerem realmente essa compreensão, esse apoio e, acima de tudo, o respeito das pessoas. Porque é como se a comunidade não binária viesse para causar um frisson, para causar aí uma desconstrução da linguagem, uma desconstrução das normas. E as pessoas não pegam o que é positivo dessa desconstrução. As pessoas não pegam o campo do que é bom nessa discussão para se ver, por exemplo, a questão de que o que essas pessoas estão tentando é falar das suas existências, dos seus corpos, das suas vivências, das suas trajetórias, muito mais do que propriamente de um pronome em si. Então, eu acho que utilizar o pronome neutro é mais utilizar um discurso realmente de existência e de resistência, mais até do que, como eu estou dizendo,
do que propriamente fazer essa contravenção, vamos dizer assim, na gramática. Então, eu vou fazer igualzinho a história aí do professor Tiago, acho que eu já falei demais, eu vou deixar aqui para ele, certo? Mas, como diriam aqui as pessoas de Sobral, é sobre isso. Então, gente, a gente já eu tinha até mencionado um pouco essa questão do pronome neutro, mas acho que agora com a explicação do professor Rogers fica mais claro, né? Acho que realmente a questão é essa, no sentido de que, como eu falei, isso não tem uma disputa, né? Como a linguagem, ela se materializa, dentre outras questões, ela se materializa como um campo de luta, né? E esse campo, ele não é menos relevante do que os demais. Então, muita coisa pode ser resolvida, muita coisa pode, nem resolvida, né? Mas muita coisa pode se desenrolar a partir de como esse conflito é resolvido, especificamente em relação a esse pequeno caso. Eu digo pequeno porque, enfim, a luta ela envolve muitas outras frentes. Então, claro que vai ter a galera conservadora, né? Hoje mesmo eu estava lendo um texto muito interessante sobre o conservadorismo como tendência acadêmica, né? Como tendência cultural, coisa e tal. E o conservadorismo sempre vai apelar para o caráter espontâneo e solene e às vezes até um pouco natural dos hábitos da cultura anterior. Aquela cultura que, de algum modo, se sente ameaçada pelos processos que vêm, naturalmente, de contestação, de modificação social. E ela sempre vai usar o argumento do, não, mas a cultura já é assim, você está tentando criar um processo artificial, isso não pega, isso não cola. Só que toda cultura, em algum momento, ela foi criada, ela foi forçada, né? Nenhuma cultura, ela nasce assim, porque está todo mundo de acordo, nossa, que bonito, vamos fazer esse negócio funcionar assim de agora para diante. Especialmente quando a gente pega questões que envolvem grupos em disputa. E aí é muito evidente que a galera que tem está em uma fronteira oposta ao movimento não binário, ao movimento trans, eles vão mobilizar argumentos de caráter científico para dar maior plausibilidade à sua proposta política. Mas, no fim das contas, aquela argumentação científica ela nada mais é do que uma arma para vencer essa luta. Então, muitas vezes, eles vão dizer exatamente o argumento, vão mobilizar o argumento da tradição da linguagem e da normatividade da língua. Só que, assim, isso não faz o menor sentido numa perspectiva de longo prazo. Porque, como a gente já falou aqui antes, a linguagem ela vai se construindo a partir desses processos históricos. E, periodicamente, as pessoas que se sentem, a comunidade que, de alguma forma, é responsabilizada por normatizar, ou por normatizar a linguagem, ela se apropria dessas modificações históricas e dá a elas um caráter estável. Então, por exemplo, talvez daqui a 50 anos, a língua portuguesa, inclusive em dicionários, inclusive em documentos, ela passe a utilizar pronomes neutros. Mas como é que a gente vai saber disso? Vai depender de como se desenrola essa luta em torno dessa questão. Da mesma forma que se o movimento trans, ou se o movimento LGBTQI+, ou se o movimento de pessoas não binárias perderem essa luta, talvez essa discussão seja completamente varrida do mapa daqui a 50 anos. Isso é exatamente o aspecto do imprevisível da luta. Vai depender de como essa luta se desenrola agora, para pensar com as consequências que isso vai ter profundamente. E como o professor Rogers falou, eu acho que isso tem muito pouco a ver com linguagem no sentido mais técnico da palavra. O que está em questão aqui, como era o que estava em questão no exemplo da Dilma, né, quando eu falei da presidenta, é a colocação, a marcação de um posicionamento político. Ou, como o professor Rogers colocou também, de um modo de ser. De um modo de ser que acaba, de alguma forma, tendo, por si só, um impacto político. É por pessoas trans, por pessoas não binárias simplesmente existirem e se manifestarem, por exemplo, naquilo que a gente entende como esfera pública, né, como espaço público, que se criou uma certa conturbação política. E agora vai depender de como esses grupos, mas não só, né, que a gente não luta sozinho também, como esses grupos e grupos que têm um engajamento nesse tipo de luta, vão lidar com isso que agora virou um terreno de disputa política. Porque isso também não vai ser resolvido na base do cria consciência, galera. Isso é uma disputa política, a gente está lidando com adversários. As pessoas não vão simplesmente se acomodar a essa nova situação sem elas serem forçadas a se acomodarem a essa nova situação. Então também tem isso. Mas tem outra coisa que eu estava pensando aqui que eu acho que também nunca é demais, né, trazer, é que às vezes a gente tem... É engraçado esse argumento do cachorro, né? Meu cachorro. Porque, assim, existe uma caricaturização do argumento, né?
como se essa modificação fosse uma modificação que fosse implementada na linguagem de hoje para amanhã e que seria uma modificação que atravessaria a linguagem como um todo, e, portanto, ela fica inviável. Né? O que a gente está percebendo é, mais uma vez, um argumento de caráter. Não, mas a cultura não funciona assim. Você vai uma mobilização de conhecimentos acadêmicos a respeito do estudo das linguagens para retificar um ponto de vista político. Então, eu acredito que a gente tem que pensar essa dimensão simbólica, e eu queria retomar isso mesmo que eu tinha falado na resposta. A gente tem que entender que essa disputa especificamente, essa luta em relação ao pronome neutro, ela é uma luta que se dá num campo de batalha que a gente vai dizer que é a língua, que é o campo do simbólico, da cultura. Mas ele não pode ser pensado de maneira isolada. Porque o que está em questão aí não é apenas o pronome, como o professor Roger muito bem falou. O que está em questão aí é uma série de posicionamentos, é uma série de esquadrinhamentos sociais que se materializam, que são influenciados pela forma como a linguagem se manifesta. Então, talvez, se o movimento não binário perder essa luta agora, as pessoas não binárias não vão deixar de existir. Mas talvez elas encontrem uma sociedade um pouco mais impermeável à existência delas. Talvez o movimento não binário ganhe essa luta e ainda assim perca o potencial político de transformar a sociedade. Se esse movimento, por exemplo, se satisfizer com essa pequena modificação. Ou talvez essa modificação dê gás, dê combustível, para que o movimento de pessoas não binárias radicalize o processo de transformação que os envolve. Então, todas essas possibilidades estão no campo. Né? E tudo isso é o que está indeterminado a partir dessa disputa. Né? Pelo menos é assim como eu enxergo. Né? Eu acho que você ia falar, né, professor Roger? Eu acabei de interromper, perdão. Não, é só, professor Tiago, porque você traz uma coisa que é bem interessante e eu não sei se todo mundo aqui sabe. Por exemplo, né, no segmento LGBT, e por que eu ainda falo LGBT? Para quem não sabe, a sigla política aqui no Brasil ainda é LGBT. Olha o que é realmente esse campo do discurso, olha realmente o que é esse campo do tentar ganhar território. Por exemplo, hoje as pessoas utilizam LGBTQIA+, LGBTQIAP+, sempre tem um mais. Sendo que o seguinte, na última conferência nacional que houve de políticas para LGBT, que aconteceu no ano de 2016, fechou-se que a sigla permanecia só com essas 4 letrinhas, só com o LGBT. Entretanto, tamanha é a sensibilidade dos movimentos, tamanha a busca por esse território, por esse espaço que você está falando, e hoje as pessoas, por uma questão de sensibilidade, já não importa mais o que dizia essa sigla política LGBT. O importante é tentar abraçar e acolher o máximo de movimentos possíveis. Então, por isso, se utilizar o LGBT, o I, o Q, o A, o P, o mais, para que se fale sobre diversidade, sobre pluralidade, né? Sobre essa inserção e esse ganho de território, de disputa por espaço e por visibilidade. Então, era mais essa contribuição. Então, pegando um pouco do que os dois disseram, a gente também pode entender que essa questão é uma questão de identidade, né? A língua ela é uma questão identitária. É por meio da língua, é por meio das expressões, é por meio da fala que eu me comunico, que eu me coloco no mundo. Então, essa questão também do pronome neutro, da não binaridade, ela carrega essa marca da identidade, do sujeito, né? Porque nós somos plurais, nós somos singulares, mas também somos plurais, né? E aí, eu achei muito interessante a fala dos dois nesse sentido de apontar tanto essas questões formais da língua, as questões culturais, a transformação, a forma como nós devemos chegar nesse assunto, porque é um assunto que tem poder tanto para potencializar várias outras coisas, como também para deixar um pouco mais estagnado, e tudo isso vai se dando no próprio movimento, no próprio desenrolar, né? E gostaria de agradecer a presença de vocês. Se quiserem deixar mais alguma consideração, fiquem à vontade. Foi muito interessante, foi muito riquíssimo,
a nossa discussão, a nossa conversa. Muito obrigada aos participantes, aos ouvintes. Gostei muito, espero que os outros também tenham gostado. E também espero contar com a presença de vocês em outras conversas do Polifonias, para que a gente possa trazer mais discussões, um entendimento mais integrado, né, dessa questão, tanto social quanto política, enfim, para dentro do ambiente, da cultura, da sociedade como um todo. E é isso. Muito obrigada a todos. Só um último aviso, os participantes, para ganharem o certificado, eles precisam tirar um print ou uma foto da tela, colocar nos status do Instagram e marcar o projeto Polifonias. Peraí, deixa eu passar ali um perfume que é para sair cheiroso aqui na foto do print, né? Importante. Mas, Andressa, agradecer o espaço, me sinto em casa aqui no Polifonias, agradecer a Giovana mais uma vez pelo convite, a professora Rita, que é uma querida. É sempre bom estar por aqui, é sempre bom se sentir em casa no Polifonias. Como disse o professor Tiago, até mesmo pela sonoridade, por essa palavra tão gostosa, né? A gente se sente realmente em casa, a gente se sente realmente num espaço onde os diálogos são livres, onde realmente a gente está aqui aberto ao diálogo, aberto às conversas, né? E a novas possibilidades. Então, muito obrigado, certo? Contem sempre comigo. Até as próximas. E gratidão ao professor Tiago, que eu ainda não conhecia, né? E eu acho que esses encontros são válidos porque aproximam as pessoas, aproximam os saberes, a gente acaba aprendendo novas coisas, é um lugar de novas oportunidades. Agradecer ao Iratã, meu primo, né, que está aí com a gente também. A gente tem o mesmo sobrenome, e aí eu brinco dizendo que ele é meu primo. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo convite e até as próximas. Bom, gente, realmente eu só tenho também a agradecer. Opa, peraí que sem querer eu abri um negócio aqui, pronto. Queria realmente agradecer a poder participar da conversa. Espero que tenha sido bacana, né? Foi interessante porque me fez levar em consideração algumas coisas que eu tinha estudado lá na minha graduação e que já estavam um pouco dormentes, mas foi legal se reapropriar um pouco dessas discussões até para poder trazer aqui uma contribuição mais legal para vocês. Queria só que a gente tivesse tido um pouquinho mais de tempo para ver as perguntas que tinham surgido aí, mas eu vi lá na programação que a Ana Cecília me mandou, que realmente o encontro dura mais ou menos 1 hora, né? Então, espero que se a gente quiser depois trocar uma ideia, fiquem à vontade para me procurarem em qualquer canto aí. A Rita tem meu WhatsApp, eu estou no Instagram, é fácil de achar, meu nome é esquisito, então é só procurar ali pelo nome que dá para achar facinho. E agradecer realmente a oportunidade de trocar essa ideia aqui com o professor Rogers, com a Andressa, e um abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, né? A pandemia infelizmente ainda não acabou, quem ainda não se vacinou tem um pouco mais de cuidado, quem se vacinou já se cuidem também, né? E é isso. Abração à Ana Cecília, que foi quem me procurou, e a professora Rita, que foi a grande parceirona aí já de uma boa data, né? Desde o começo das crises aí do governo Bolsonaro, quando o fórum surgiu, a gente tem trocado uma ideia. Então é isso, gente. Um prazerzão, professor Roger, também foi muito bacana te ouvir. E quando a gente estiver para Sobral, a gente se conhece aí pessoalmente. Um abraço a todos. Valeu, Andressa, pela mediação também, que foi muito bacana, muito boa, muito competente. Um cheiro a todos, gente. Até mais, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Foi um prazer e até a próxima.